Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre essa área de casas de repouso, né? Falar, tirar dúvidas. É um conteúdo voltado para quem já tem a sua ILPI, mas tem aí várias dúvidas. Para quem quer entrar na área, abrir a sua casa, não sabe aí nem por onde começar, então comece por aqui. Aqui tem muito conteúdo já, muitos vídeos com bastante dica e orientações bem importantes para essa área. E também é voltado para quem tem curiosidade, né? Entender melhor como realmente funciona esse mundo aí dos residenciais geriátricos. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta o que você está achando aqui comigo, deixe sua dúvida ou sua pergunta que eu vou responder para você, tá bom? E compartilha com quem você acha que esse conteúdo possa interessar. Outra coisa, se você não me segue lá no canal do Instagram, me siga lá, que lá também tem conteúdo todos os dias, beleza? Hoje a gente vai falar sobre, será que existe a obrigatoriedade de uma formação superior para abrir um residencial geriátrico? E aí, essa pergunta já me fizeram algumas vezes, tá? Então, assim, para você abrir um residencial geriátrico, não é obrigatório nenhum tipo de formação, tá? Nem de nível médio, aí, nem curso técnico, nem curso superior, nem área da saúde, nada disso, tá? Não existe essa obrigatoriedade. Você tá abrindo uma empresa, né? Antes de qualquer coisa. Então, assim, para você abrir qualquer empresa no Brasil, você não precisa comprovar nenhum tipo de formação. Você pode abrir. Só que isso não quer dizer que você não precise se preparar, que você não precise estudar, se capacitar, entender melhor sobre essa área, tá? Então, assim, você não precisa ser. É uma vantagem você ser da área da saúde? Claro que sim, é uma vantagem, porque assim, você já vai entender um pouco sobre áreas, né, sobre doenças, às vezes sobre medicamento, por exemplo. Vou citar o meu caso, né? Eu sou formada em nutrição, certo? Então, assim, lá na minha faculdade, tudo bem que faz muito tempo. Isso foi lá em 2000, né? Então, assim, faz tempo pra caramba. Então, assim, a minha faculdade, com certeza, quem tá se formando hoje em nutrição é completamente diferente. Deve ter uma preparação muito maior com essa parte de idosos, coisa que na minha época foi muito pouco e muito superficial, né? Então, eu acredito que isso já com certeza melhorou muito. Mas na minha época eu tive noções, né? Eu tive aula de farmacologia, por exemplo, que era sobre medicamentos. Claro que não eram medicamentos assim próprios para idoso, mas eu tive ideias sobre medicamento, interações entre medicamentos, o que pode causar, né? As interações entre remédios, a alimentação do idoso eu tive, certo? Doenças, muitas das diversas, né? Até próprias mesmo, parte neurológica a gente teve. Então, assim, é claro que isso é uma vantagem, digamos assim, né? Você já sair e entender um pouco sobre isso. Quer dizer, eu já tinha uma facilidade maior, porque eu tinha, né? Mesmo que depois, após formada, eu não trabalhei nessa área específica sobre saúde e tudo, fui para uma outra área. Mesmo assim, claro, eu aprendi, então assim, eu tinha um pouco mais de facilidade para isso, já era um pouco o meu mundo, entendeu? Diferente de um contador, um administrador, um advogado, por exemplo, que eu conheço, advogados que abrem instituição. Então, assim, claro, é completamente um mundo diferente, né? Então, assim, é interessante que você busque entender sobre um pouco, né, sobre saúde, sobre doenças dos idosos que mais acometem os idosos, principalmente em instituição, né? Não só as doenças crônicas, que a gente vê muito, hipertensão, diabetes, que é extremamente comum no idoso, né? Mas assim, outras doenças que são a grande maioria dos idosos que a gente acaba recebendo, idoso que teve AVC, né? A recuperação de um idoso com AVC, como costuma ser, depende do grau, enfim, entender um pouco o Alzheimer e demências, que são sempre, em grande maioria, públicos que a gente atende muito, né? Idosos com demência. Fratura. Fratura são idosos que a gente recebe muito, idoso com fratura. Caiu, é muito comum, né? O idoso cair, fratura fêmur, bacia, extremamente comum. Então, muitas vezes a gente recebe idosos para recuperação também de fratura, né? Que vai ficar alguns meses com você, 5 meses, 6 meses, se você também
atender isso, né? Se você atender esse tipo de serviço, fizer, né, essa prestação de serviço. Então, você precisa entender um pouco sobre os medicamentos, né? Claro que eu vou dizer para você que quando eu entrei lá em 2009, demorei muito para entender, né, assim, o que que era esse remédio, para que era, aquele para que era, né? Mas assim, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando tinha consulta médica dentro da casa, que a família não levava o idoso, eu sempre procurava estar junto, né? Era uma coisa que eu gostava, eu queria entender, eu queria saber o que que o médico ia colocar, o geriatra, né, de medicação nova, o que que a gente tinha que observar no idoso nos próximos dias para ver se estava dando certo ou não o medicamento, porque nem sempre, né, o medicamento dá certo. Às vezes de primeira não, tem que mudar. Enfim, entender além da parte da saúde, né, que a gente vai estar lidando com vidas, é entender também sobre todo o resto, né? Gerenciar pessoas, essa parte de gestão de pessoas, né? Que você vai ter funcionários. Então, assim, você precisa saber lidar com pessoas. Isso é importante. Você precisa entender também um pouco sobre, um pouco não, bastante até, sobre finança da tua instituição, né? Como é que você vai saber administrar financeiramente a tua casa se você pouquíssimo entende sobre isso, né? Planejar as coisas, entender realmente um pouquinho sobre tudo. E depois, com o tempo, você vai entendendo de verdade como que é a tua casa e a tua realidade. No começo a gente fica meio perdido mesmo, é normal até a gente criar uma rotina, ter um entendimento de tudo, né? Mas depois, tanto é assim, gente, que na minha parte especificamente, né, assim, né, tem dono que não mexe com medicamento, não, às vezes nem sabe direito o que que o idoso toma. Eu acho importante, né, ter um morador, você precisa entender o que que ele tem, as doenças que ele tem, né, o que que ele toma, você não precisa saber de cor, mas assim, ter uma ideia de cada idoso, né, como é que você vai conversar com família, às vezes com o médico ou alguém que chega ali na instituição que quer saber alguma coisa sobre o morador, se você pouco conhece ele, né? Então é importante. Eu, no meu caso, além de tudo, eu era minha RT, então eu tinha que saber. Então chegou um momento, assim, que eu sabia de cor os remédios que cada um tomava. A miligrama, quantas vezes ao dia, isso acaba ficando até intrínseco já, né? É uma coisa que acaba acontecendo naturalmente com o tempo. Então, não se preocupe com isso, que isso aos poucos vai acontecendo, mas é importante que você tenha isso um pouco antes de ingressar mesmo, de começar o teu trabalho diário. Aprenda um pouco sobre esse mundo, entenda sobre finanças, sobre pessoas, sobre doenças, sobre remédios, sobre, né, enfim, tudo isso é muito importante, mas não, você não precisa de nenhum tipo de formação para abrir um residencial geriátrico. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta aqui comigo o que você tá achando, compartilha esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até!